Olá, meus amigos, Cabó, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui para conversarmos um pouquinho sobre a teologia, sobre a filosofia dos orixás, sobre o conjunto de informações que vai nos dar sustentação, subsídios, para que a gente possa ter um entendimento maior da abrangência do que os orixás podem fazer pela nossa vida, por todos nós. Esses encontros, eles têm uma sequência de temas que estão interligados de alguma forma, né? Esses assuntos, eles complementam e explicam um ao outro, e dentro dessa sequência, hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a ancestralidade, né? E, em primeiro lugar, também, eu gostaria muito de fazer o agradecimento a todos vocês, né? Pela companhia, pela participação de todos, a receptividade, né? A resposta desse trabalho vem através dos comentários, através das opiniões, através do retorno que vocês me deram e continuam me dando ao longo desses 13, eu acredito que é o 13º, 14º trabalho que nós estamos fazendo, né? Esse período todo, nesses encontros semanais, nós tivemos várias oportunidades e eu tive contato com as pessoas, com todos vocês, através das mensagens carinhosas de agradecimento e através também das perguntas, dos questionamentos, da manifestação das dúvidas e do quanto a gente ainda está longe do nosso objetivo, né? De transmitir todas essas informações. Às vezes eu até digo para as pessoas, aguarde mais um pouco, no próximo episódio, no próximo capítulo, aí no nosso próximo encontro nós vamos tratar desse assunto, ou nós vamos nos estender mais a respeito desse ponto num outro encontro, junto com algum outro tema. E ainda nós temos vários encontros pela frente programados para que a gente possa elucidar todas essas dúvidas e fazer aí essa costura, né? Fazer essa conexão entre todos esses temas para a gente poder ter uma visão mais global, mais geral a respeito de tudo, para depois a gente começar a ir para o detalhamento desses assuntos, né? A respeito das divindades especificamente, quais serão os orixás caçadores, os orixás transformadores, os orixás que vão trabalhar com as correções, a respeito das folhas, de algumas situações ritualísticas, para tirar dúvidas, para que vocês possam ter todos os elementos necessários para poder saber exatamente qual é a sua busca, o que vai ser bom para você, ou se as suas necessidades estão sendo satisfeitas, não somente na questão energética, mas também a respeito das informações necessárias, né? A gente precisa ter entendimento, saber o que é que nós estamos fazendo, por que fazemos, por que nós buscamos determinada energia, por que nós estamos trabalhando dessa maneira com esses elementos. Então nós vamos ter vários encontros ainda para que a gente possa chegar um pouco mais perto desse nosso objetivo. Hoje o nosso encontro é a respeito da ancestralidade. Para falar da ancestralidade, nós temos que ter o entendimento do tempo e da eternidade, né? O que acontece? Por que o tempo? Porque nós vamos falar da vida, do tempo da vida, do tempo desta vida que nós estamos vivendo agora e do quanto ela é influenciada pelos que vieram antes de nós. Então, a ancestralidade, ela vai falar da nossa história espiritual e vai elucidar e explicar muitas coisas a respeito da nossa vida, da nossa trajetória de vida. Tudo o que nós temos, tudo aquilo que acontece com a gente, todas as coisas que nós adquirimos, tudo tem um tempo de duração. O dia tem uma duração, o amanhecer,
o entardecer, o anoitecer, a madrugada e o começo de um novo dia. Então isso é um tempo de vida. A vida é espelhada nessas etapas, né? O amanhecer do dia, o nascimento, o entardecer, a nossa juventude, o anoitecer, a nossa maturidade, a madrugada, né? O final da noite, o começo de um novo dia, o envelhecer e o renascimento que vai se dar no novo dia que chega, né? Então, como nós acreditamos na reencarnação, nós acreditamos na continuidade da vida, nós sabemos que a morte é certa, né? Nós temos o nascimento e nós vamos morrer um dia, mas com a ideia da eternidade, isto ameniza, né? Isso refresca o nosso coração, porque nós sabemos que nós vamos dar continuidade aos nossos aprendizados, às nossas experiências, nós vamos carregar essa bagagem de uma vida para outra. A grande pena nisso tudo, não é verdade, é quando a gente percebe que essa memória, ela não vem inteira de uma vida para outra. E muitas coisas, elas vão estar gravadas aí no nosso DNA espiritual, algumas informações, mas não como fatos históricos, não como detalhes de acontecimentos, mas a carga emocional que aquele acontecimento de uma vida anterior permanece dentro de nós. Neste nascimento, nós vamos ter, porque nós nascemos através do processo de reprodução. Então, o nosso pai, a nossa mãe, eles se unem e as características dos dois, tanto características físicas, biológicas, como as características espirituais também. Então nós vamos carregar emocionais, né? Nós vamos carregar esse conjunto, essa mistura. Então nós vamos pegar os nossos pais, vamos fazer uma mistura e aí nascemos nós com essas características. Veja só, aí já começa a ficar um pouco assustadora essa história, porque por mais defeitos e qualidades que os nossos pais têm, eu duvido, eu como pai, eu não gostaria que os meus filhos fossem exatamente iguais a mim, não é? Por isso que existe a vida. A carga inicial, ela é de uma mistura destas características e a partir do nascimento, esse ori, né, essa cabeça, esse indivíduo, ele passa a ter a própria história e fazer uso deste passado, dessas características do passado, portanto do pai e da mãe, e o pai e a mãe, os avós e todos os antepassados. Nós temos uma relação com até 7 gerações para trás da nossa existência. Então nós temos aí uma quantidade de mais de 250 e tantas pessoas aí, indivíduos, atrás de nós. E eles vão passando adiante as suas características de personalidade, de humor, características emocionais. E nós vamos recebendo isso destes antepassados, tá? Então, a partir do momento que nós nascemos com esta bagagem, com este conjunto de características, a partir daí nós vamos ter a nossa própria existência, a nossa individualidade começa a funcionar efetivamente a partir do nascimento, certo? Estes elementos do passado, eles vão influenciar a trajetória deste indivíduo. Portanto, está conectado também à predestinação. Então, nós temos semelhanças com os nossos pais, com os nossos antepassados, que as pessoas olham para a criança e falam, nossa, olha, tem os olhos da avó, tem o jeito de comer, o jeito de brincar, o jeito de andar do avô, do tio, de alguém. A gente consegue perceber características comportamentais, além das físicas, a cor dos olhos, né? Características físicas, nós vamos perceber características comportamentais também nessa criança. E aí, isso é só uma amostra
do quanto nós somos influenciados por este passado. E aí, a partir do nascimento, então, este conjunto como base, e aí a vida, as pessoas, os nossos encontros, as nossas conexões nesta vida vão promovendo transformações, adaptações, adequações, não é? E em alguns momentos nós vamos ter que buscar estas correções, porque nem tudo o que vem do passado é bom. Porque estas pessoas que viveram antes de nós, viveram num outro tempo, viveram numa outra época. Já existe uma diferença entre eu e meus filhos, por exemplo, apesar da pouca diferença de idade. São 20 e tantos anos, são 30 anos de diferença, já é muita diferença, porque o que existiu de recursos, ou o que era normal, o que era aceito na época em que eu nasci, hoje já não é mais. A minha experiência de vida, a minha experiência escolar, por exemplo, ela já foi diferente do que a que os meus filhos tiveram. Imagina como é que foi para trás, então, no caso dos nossos antepassados, né? Como é que foi esse aprendizado, como é que foi a alfabetização dessas pessoas, o que eles tiveram, o que foi oferecido para eles neste tempo passado. As soluções, hoje nós temos a internet, nós temos recursos, banco de dados, onde nós podemos buscar informações, estudos. Na minha época, quando eu estudei, nós tínhamos que ir atrás dos livros, das enciclopédias. Tinha qualquer pesquisa escolar, eu ia buscar nos livros isso. Então, o meu acesso aos livros foi muito maior do que o que os meus filhos tiveram, do que o jovem de hoje, em 2023, tem. Então, era uma ação, era uma atitude, era uma busca. O tempo que eu precisava para fazer uma pesquisa é diferente do que a que os meus filhos tiveram e a que a criança que vive hoje tem. Então percebe como já tem uma diferença da própria ocupação do tempo, da maneira como essa criança vai estudar. E o que acontece? Estes antepassados, eles podem ter sido pessoas maravilhosas, magníficas, pessoas que tiveram uma história de vida rica de superação, viveram com muito menos recursos. Aqui no Brasil, nós temos a nossa descendência, tanto do índio quanto do povo africano ou do europeu. O povo africano veio para cá numa condição subhumana. O europeu veio para cá depois de guerra, veio também em busca de fortuna, em busca de sobrevivência, porque o país de onde eles vieram eram países totalmente deficitários, né? Sem condições financeiras. Essas pessoas vieram em busca do sonho de realização para cá. Então tiveram que passar por superação. Os recursos que essas pessoas tiveram, as necessidades que essas pessoas passaram, é uma situação diferente do que nós temos hoje. A oferta de produtos, a oferta de alimentos, o trabalho em si, que trabalho essas pessoas tiveram. Esses imigrantes que vieram para o Brasil foram trabalhar na lavoura, foram pegar na enxada, tiveram muito trabalho. Não são todos que vieram para cá com o seu dinheirinho no bolso, compraram a sua propriedade e viraram patrões da noite para o dia. Já chegaram patrões. Não, se transformaram, né? A história do imigrante. Então todas essas necessidades, todas as dificuldades que essas pessoas passaram, a própria justiça, a briga por justiça, qualquer disputa de terra que possa ter acontecido no passado, como que ela seria resolvida? Ela era resolvida na bala, na carabina, certo? Hoje nós temos a justiça, nós temos a lei que pode nos ajudar, nós temos acesso à lei, não que a lei não existia antes, mas é um acesso diferente. Então, a própria expectativa de vida, não é? A expectativa de vida de 100 anos atrás era uma, a que nós temos hoje é outra.
a evolução, né? O feminismo, tudo que aconteceu lá nos anos 50, né? A mulher trabalhando nas fábricas, tudo que aconteceu lá atrás eram situações que não existiam no século passado, no século retrasado. O trabalho da mulher, a condição da mulher era muito difícil. Nós temos hoje mulheres, homens que chegam aí aos 40, aos 50 anos. Eu tenho vários casos de homens que ficam depressivos, porque começam a sentir uma lembrança, uma memória que ele não consegue identificar, mas que está ligada ao fim da vida. A gente não sabe com que idade essa pessoa morreu numa vida passada. Então, às vezes, essa lembrança, ela fica dentro da pessoa. Ele tem essa sensação de que o tempo acabou. Uma mulher que tinha uma dificuldade imensa de parto lá atrás, né, há muitos anos atrás, morria de parto. Várias mulheres, quantas crianças morriam porque não tinham as condições que nós temos hoje. Hoje tem ultrassom, você pode acompanhar uma gravidez desde o momento da fecundação para frente. Você tem condições de saber se aquela gravidez é saudável, como é que ela vai ser no final lá da 39ª semana, o que vai acontecer. Nós temos a ciência a nosso favor. Então, essa mulher que perdeu o filho, ou que teve uma gestação difícil lá atrás, ou essa mulher que teve um parto muito difícil lá atrás, de repente, hoje, ela carrega na memória uma lembrança de que dessa dificuldade, o medo dessa criança nascer, vem da onde? Os medos que nós temos, os nossos anseios, as nossas dificuldades hoje em determinadas situações, da onde vem isso? Qual é a explicação que tem, não é? Então nós temos essa história passada que ela reflete, né? Nós somos o reflexo desse passado hoje, carregamos essas características. Além de tudo, nós também temos dentro dessa mistura, desse DNA espiritual, a questão do humor, do gênio, do temperamento. E estas características, elas vão interferir nas nossas reações. O nosso temperamento, ele não começa do zero nessa vida. Você vai perceber que crianças recém-nascidas, crianças pequenas, que ainda nem tiveram convivência com ninguém, você percebe que aquela criança já tem escolhas. Você percebe que aquela criança, muitas vezes, já tem uma relação de rejeição ou de afinidade com determinadas pessoas, com familiares, que não tem explicação. Vem da onde isso? É de uma memória. E o temperamento, como que é? Você oferece uma coisa, aquela criança simplesmente diz não, ou a criança ela diz um não diferente, ela vai brigar por aquilo, ou ela vai rejeitar aquilo, ou vai chorar, ou vai brigar, ou como é que vai ser o comportamento? Qual é a reação daquela criança diante de determinada situação? Diante da autoridade do pai, da autoridade da mãe, da autoridade dos avós, diante da autoridade dos professores, de qualquer pessoa que tenha qualquer ascensão sobre essa criança, qual vai ser o comportamento dela? De onde vem isso? Não é? Isso vem do passado. E qual é o problema disso? O problema é que isso abre portas, fecha portas. Isso vai criar facilidades ou dificuldades. Esta pessoa, de acordo com o temperamento dela, como é que vai ser a trajetória de vida dela? Ela vai ter facilidades ou dificuldades? Ela vai ter facilidades com relação ao seu trabalho, com relação ao seu relacionamento afetivo? Como é que vai ser? Não é? E tem outras coisas, são características familiares do passado, no caso de doenças, no caso de tragédias que podem ter acontecido, mortes trágicas, interrupções dramáticas aí na vida, na história dessa família. Então, história de perdas, pessoas que perderam tudo e depois se recuperaram, não é? Por que tem gente hoje que consegue um bom trabalho, consegue ter ascensão financeira, daqui a pouco perde tudo?
ou isso é um ciclo, se repete, vem uma vez, depois acontece de novo, depois acontece de novo. Relacionamentos, a pessoa não consegue ter relacionamentos, não consegue se casar, não consegue manter uma união, não é? Acontece dessa pessoa ter perdas, doenças, a morte prematura na família, aquela pessoa que não chega a envelhecer. O que acontece com essa pessoa? Por que isso acontece? Por que essa característica está na família? Alguma explicação tem. E muitas vezes esta explicação, ela está no passado, ela está na história familiar. E aí nós vamos pesquisar isto, né? E tem uma outra situação, que é aquela pessoa que, como eu disse, nós temos influência de 7 gerações para trás, e se houve o caso de alguma morte prematura, aí a morte prematura, aquele espírito que não envelheceu, morreu criança, morreu jovem, ou morreu na idade madura, enfim, não envelheceu. Então esse espírito, ele ainda pode estar perdido, ele ainda pode estar vagando aí nessa história familiar e pode influenciar uma pessoa nos dias de hoje. Como eu disse, se existe uma diferença de tempo, de visão, de perspectiva de vida, de mim para o meu filho, que são poucos anos, imagine se você tiver a influência de um espírito familiar que tem algum tipo de afeição a você e que viveu há 200 anos atrás. Então tem dias que você pode acordar um deles. E aí a sua visão de solução, ela não chega até você, porque a solução que era próxima ou viável para aquela pessoa que viveu há 200 anos atrás, está longe. Então essa pessoa hoje tem medo, tem preocupações, tem emoções que não consegue controlar, porque muitas vezes existe esse distúrbio espiritual, onde você pode hoje estar sofrendo a interferência de um ancestral que viveu há muitos anos atrás e pode estar te perturbando. Hoje você pode ter acordado seu bisavô, seu trisavô e ir lá para trás. E este espírito, ele não vai ter solução para você, muito pelo contrário, ele vai te atrapalhar. Então, nós temos uma divindade que nos ajuda a fazer estas correções, que é Egungun. Egungun é a divindade que, vamos dizer, que toma conta do departamento dos notáveis, daqueles espíritos, daquelas pessoas que tiveram uma história de vida notável, que viveram e envelheceram e morreram, os grandes sábios, os grandes cientistas, os grandes descobridores, os desbravadores, as pessoas que fizeram história, que deixaram um legado, que envelheceram, os grandes líderes religiosos, não é? No nosso caso, dos cultuadores dos orixás, os grandes sacerdotes, os grandes babalaôs. Nós temos acesso a esses espíritos, a esses oris, vamos dizer, através do culto a Egungun, onde nós podemos voltar no tempo e nós temos como ter acesso a essa sabedoria para trazer respostas para o dia de hoje, diferente daquele perdido ou daquela pessoa sem soluções, como eu disse, aquele familiar, né? É uma outra situação. Então, nós temos essa divindade Egungun que vai nos ajudar a diminuir essa carga energética negativa, porque 2 antepassados, eles tiveram qualidades e defeitos, eles tiveram superações, mas também desistiram da vida. Pode ter suicídio, pode ter várias histórias, várias situações que aconteceram no passado e que hoje não cabe na nossa vida. Então a maneira de nós filtrarmos isso, de nós separarmos aquilo que é bom, é através da divindade, do culto a Egungun, onde nós vamos separar isso. Eu tenho como retirar a parte negativa
da influência dessas pessoas e adquirir somente as positivas. Nós somos evolucionistas, nós cultuamos a evolução espiritual, onde o filho tem que ser melhor do que o pai. Então tudo aquilo que o seu pai teve, você tem que ter mais, você tem que ser melhor do que o seu pai foi. Então esse passado, tudo que aconteceu para trás, nós vamos ter que fazer melhor do que o que essas pessoas fizeram, né? O legado que eles deixaram, o nosso, tem que ser maior. Então a minha preocupação é promover isso, é ser melhor do que o meu pai foi e promover este progresso para os meus filhos. Então eu não posso me indispor com os meus antepassados, porque eu vim deles, eu não posso ter brigas, eu não posso ter desentendimentos, eu não posso me indispor com os meus pais. E eu também não posso menosprezar os meus filhos, eu tenho que, vamos dizer, dar suporte, dar subsídio para que eles possam ser melhor do que o que eu fui. Dar condições a ele. É o sonho de todo pai, não é isso? É ver o seu filho realizado, ser melhor do que você. Então, isto é o que vai trazer o equilíbrio para esta sucessão de vidas, não é? Uma geração melhor do que a outra, viver melhor do que a outra. Quando temos problemas, nós temos que buscar Egungun para fazermos uma correção nesta linhagem, não é isso? Então, quando nós falamos da ancestralidade, nós estamos falando da cura do nosso humor, da cura dos desvios de temperamento que nós temos, o que nos aborrece, o que nos entristece, o que nos enfurece. De onde vem isso? Pode ser que esta característica venha dos antepassados. Então, quando nós cultuamos Ifá, e quando o Ifá, através dos Odus, nos traz a revelação para algumas pessoas, mais enfaticamente, a necessidade de cultuar Egungun, significa que esta pessoa precisa de correções do passado, precisa soltar essas amarras, né? Largar esse peso, essas correntes que prendem esta pessoa com características de um passado que não cabe mais nesse dia presente, no dia de hoje, para que ela possa ter velocidade, ter sucesso, ter progresso na vida. Então, cultuar Egungun pode ser uma orientação de Ifá também, através dos Odus, ou nós podemos perceber isso em nós, né? O que não é bom, de onde vêm essas características que nos prejudicam, principalmente nas questões, como eu disse, de temperamento, comportamentais, né? E de humor. E atentos aí a esta questão das tragédias familiares, de situações repetidas. Se você está passando por esse tipo de situação, se você consegue identificar esse tipo de problema, você procure o sacerdote, você procure alguém que através do jogo de búzios, através de Ifá, vai te orientar, vai através de rituais específicos, vai cuidar de você e vai ajudar você a amenizar estas situações para que você possa ter, né, uma vida próspera, uma vida feliz, que é isso que nós viemos fazer nesse mundo. Ninguém veio para este mundo, ninguém veio para esta vida para suportar a dor. Nós viemos para nos libertar das dores e dos sofrimentos, portanto, nos transformarmos em pessoas melhores. Para que nesta próxima vida nós possamos vir com estas características, com lembranças emocionais e espirituais positivas e não negativas. Este assunto é muito extenso. Hoje nós fizemos assim uma pincelada muito breve em cima disso tudo. Nós vamos retomar esse assunto numa outra situação, como eu disse, né? Detalhar um pouco mais através dos rituais para que nós possamos ter uma compreensão melhor do conceito da ancestralidade e da importância do culto a Egungun. Tá bom? Muito obrigado, eu agradeço a todos, continuo aí contando com a colaboração de todos vocês para passar essas informações para os seus amigos, para as pessoas que compõem aí a sua rede social, para convidá-los a assistir esses programas e nos aproximarmos um pouco mais da filosofia e do conhecimento da sabedoria que os orixás e Ifá têm para nos oferecer. Muito obrigado a todos, até o nosso próximo encontro.